Estamos nessa aula aqui para falar de plano tangente. Nós já falamos anteriormente sobre as derivadas parciais que poderiam nos dar duas inclinações, né? Uma com respeito ao x e uma com respeito ao y. Vamos aproveitar essa informação, em vez de definir essas inclinações, vamos definir vetores que têm essa inclinação. Seriam dois vetores paralelos a um plano. Suponho que aqui tem um plano com respeito a inclinação com respeito ao x e aqui uma inclinação com respeito ao y, né? Vamos pegar dois vetores paralelos a esse plano, um na direção do x e um na direção do y. Então esses vetores vão fazer assim, né? E vão acompanhar o plano, né? Então esses vão ser dois vetores paralelos ao plano. E a gente vai indicar aqui, né, a direção de x e a direção de y. Uma vez tendo esses dois vetores, a gente vai fazer o produto vetorial entre esses dois vetores e encontrar um terceiro vetor, que vai ser um vetor chamado vetor normal ao plano. Se a gente conhecer esse vetor normal, a gente vai chegar na equação do plano utilizando esse ponto de tangência, tá? Então vamos ver como é que fica isso. Então temos aqui uma ilustração para a gente tentar chegar na equação de um plano tangente a uma superfície, tá? Então aqui em azul, denotado pela letra S, nós temos a superfície de uma função de duas variáveis, aqui uma z igual a uma f de xy, certo? Temos no domínio um ponto P de coordenadas x0 e y0, e a partir do ponto P a gente acrescenta a terceira componente, né, o z0, que na verdade z0 ele é a imagem, né, ele é a imagem do ponto P, ou seja, a imagem do ponto de coordenadas x0 e y0. Então o ponto A pertence à superfície S, né? Então o ponto A ele mora na superfície da função f. O A tem coordenadas x0, y0 e z0. Bom, mas na verdade basta dar o ponto P, né? Que aí o A a gente constrói. Então a gente sempre vai precisar de duas coisas. Eu vou precisar da função e vou precisar do ponto P, tá? O ponto A é o ponto de tangência, mas é comum falar que o plano é tangente no ponto P, uma vez que o ponto A é construído a partir do ponto P, tá? Então eu estou chamando de P aqui o plano tangente a essa superfície nesse ponto A, tá? Que na prática a gente vai falar ponto P. Mas lembrando que o ponto de contato é o ponto A. Então está aqui desenhado, né, em rosa e amarelo, o plano P. Nós já havíamos falado em derivada parcial, por exemplo, que a gente consegue calcular a inclinação de retas tangentes, né? Então, por exemplo, se eu pegar essa reta com inclinação a essa curva de interseção aqui, essa inclinação, vamos chamar de M1, era a derivada parcial de f em relação a x no ponto P, né? E essa outra reta aqui era derivada parcial, vou chamar de M2, né? Derivada parcial de f em relação a y no ponto P. Bom, o que a gente vai fazer agora é um tratamento vetorial, né? A gente tentar escrever essas curvas aqui de interseção como se fosse um caminho a ser percorrido, né? Repare que quando eu caminho nessa curva aqui, vou dar um apelido, vou chamar de curva C1. Curva 1, C1. Essa outra curva aqui, né? A gente está caminhando na direção do eixo Y, vou chamar de curva C2, tá? Então, quem seria para a gente C1? C1 é uma curva, vou dar um nome, vou chamar de R, né? E vou usar o parâmetro x para dizer o seguinte: quando eu caminho aqui, o x está se movendo nessa direção aqui, tá? E o y está parado. Lembrando que a gente caminha na curva C1, o y está parado. Então, a gente tem que escrever uma equação vetorial, onde eu sei que a primeira componente se move, ou seja, ela é uma variável independente, por isso meu parâmetro. O y está congelado, né? Ele fica y0. E o z nada mais é do que a imagem desses dois caras aqui. Então, isso aqui seria o f da primeira componente que está se movendo e a segunda componente que está congelada, né? Bom, essa aqui seria a minha função vetorial r de x. A parametrização da curva C2 ela é semelhante. Já que eu usei a letra R, vou usar a letra S, usar a ordem alfabética, como se fosse uma R1, R2 ou RS. Só que nesse caso aqui eu vou usar o parâmetro y, né? Que quando a gente se move na curva C2, repare que o y está se movendo lá em cima, né? E o x está congelado. Então o x está parado no x0. O y está livre, por isso eu vou ser o meu parâmetro. E o z é a imagem sempre desses dois caras aqui, né? x0, y. Bom, isso é uma curva paramétrica. E a gente, em vez de analisar nesse momento a inclinação da reta, a gente vai analisar o vetor tangente, né? Então, por exemplo, aqui eu posso indicar como sendo um vetor
tangente à curva C2 nesse ponto P, né, ou no ponto A, e para cá a gente iria analisar o outro vetor, né, que seria o vetor tangente à curva C1, tá? A notação para isso vem da derivada, né? Da mesma forma que a inclinação a gente consegue calcular via uma derivada parcial, o vetor tangente ele vai ser calculado por uma derivada da função vetorial. Como se fosse assim, a derivada do r de x seria r' de x, né? Que seria o vetor que vai tangenciando a curva C1. E o vetor tangente à curva C2, ele vai ser denotado por S' de y. Tá? Bom, a conta é simples, né? A gente deriva cada componente com respeito ao seu parâmetro. Por exemplo, a primeira, aqui, o R. A gente vai derivar o x em relação ao parâmetro x. No caso, a derivada vai ser 1. Y0 é constante, então a derivada dessa constante é 0. E a derivada da última componente vai ser a derivada de f em relação a x, né? E o ponto aqui é x está se movendo e o y está parado. De maneira semelhante, quando eu derivo o s em relação a y, repara que eu vou derivar com relação ao parâmetro y. Então a derivada da primeira componente é 0, da segunda componente é 1. E a última vai ser a derivada de f em relação a y, também no ponto, no caso aqui, x0, y, tá? Só que o x e o y estão variando, então pode me dar vetores que vai mudando direção, sentido e intensidade, né? Então, o vetor vai tangenciando cada uma das curvas, dependendo do x e dependendo do y. Como a gente quer no ponto A, repare que quem está associado ao ponto A é o x0 e o y0. Então, no nosso caso aqui, a gente vai pegar o r' de x0 para representar esse vetor aqui tangente à curva C1 no ponto A. E nós vamos pegar o S' de y0 para representar esse vetor aqui no ponto A também. Só que ele é tangente à curva C2. Ó, repare que a primeira e a segunda componente, elas estão constantes. Então aqui está 1, 0 e aqui 0, 1. O que a gente só vai adaptar é a primeira componente ou a segunda, dependendo do que eu estou pegando. Então aqui vai ser a derivada de f em relação a x no ponto x0, y0. E aqui a derivada de f em relação a y no ponto x0, y0. Há duas coisas interessantes para a gente reparar nesses dois vetores aqui, né? Se essa inclinação aqui fosse zero, que seria o vetor 1, 0, 0, seria o vetor i da base canônica, que está apontado na direção do x. Bom, como na verdade a gente tem uma derivada aqui, a gente vai pegar o vetor i e empinar ele para cima ou para baixo, dependendo da inclinação dessa reta aqui. E essa inclinação é justamente a inclinação da reta tangente. Ou seja, é um vetor que tem a direção do eixo x e a inclinação da reta tangente paralela ao eixo x. Mesma forma aqui, ó, se essa última componente do vetor S' de y0 fosse 0, aqui teria o vetor 0, 1, 0, que seria o vetor j da base canônica, né? Que está apontado, que me dá a direção do eixo y. E como a gente colocou aqui uma derivada parcial em relação a y, a gente vai empinar esse vetor ou para cima ou para baixo, dependendo da inclinação da reta tangente, que é justamente o que parece aqui. Então, quando a gente tem a derivada, eu tenho a inclinação da reta tangente. Quando eu acrescento aqui as outras componentes 1, 0, 0, 1, a gente vai pegar o vetor da direção, ou do eixo x ou do eixo y. Tá? Então, a ideia é bem simples. Só fazendo uma comparação lá com a física, o R e o S é como se fosse espaço percorrido, né? Aquela S de T da física. E o R' e o S' é como se fosse o vetor tangente, né? Um vetor que tangencia a curva. Tá? Bom, com isso, com base nesses dois vetores, é como se a gente tivesse assim, um vetor na direção do x e um vetor na direção do y, com as devidas inclinações, a gente consegue fazer um produto vetorial entre esses dois vetores e vou encontrar um terceiro vetor, que nesse caso a gente vai chamar de vetor normal à superfície. Vamos botar aqui assim, ó, seria um vetor que vai ser normal à superfície, ele vai sair como se estivesse saindo da folha aqui, né? Então eu tenho aqui um vetor que eu vou chamar de vetor normal, né? Eu tenho aqui um vetor paralelo ao plano, eu tenho aqui um outro vetor que é paralelo ao plano, e o produto vetorial entre esses dois caras vai dar um vetor normal ao plano. Vamos ver aqui como é que ficaria essa definição. Como é que a gente poderia definir esse vetor normal ao plano? Ó, obviamente, eu vou pegar um produto vetorial, né? Então esse x aqui vai denotar um produto vetorial entre os dois vetores paralelos ao plano. Então, R' de x0, ele é paralelo ao plano π. O vetor S' também é paralelo ao plano π. Se os dois são paralelos ao plano π, pensa que essa folha aqui é o próprio plano π, eu tenho dois vetores assim, né? Não importa se ele está apontado para cima ou para baixo, mas ele
o plano vai acompanhar, né, a inclinação, né? Se eu empino para cima, o plano faz isso, né? Se eu empino para baixo, o plano faz isso. Então, esses vetores, eles sempre vão ser paralelos ao plano. E aí a gente vai fazer um produto vetorial. Aquela história da regra da mão direita, né? Eu vou colocar a mão direita na direção do primeiro vetor e fechar a mão direita na direção do segundo vetor. Vai dar um vetor na direção do meu polegar, ou seja, para cima. Se eu inverter a ordem, também não faz diferença, que a diferença é que o vetor ia ficar para baixo. Mas ele continuaria sendo um vetor normal. O que eu quero é uma direção normal ao plano. Então, qualquer múltiplo desse cara não nulo vai ser o vetor, tá? Então, a gente tem aqui, como é que a gente faz o produto vetorial? A gente coloca na primeira linha os vetores da base canônica, o vetor I, J, K, coloca as componentes desse vetor que a gente calculou, lembra? Como se fosse o vetor I da base canônica, 1, 0, só que em vez de 0 a gente coloca a derivada parcial em relação a x. Na última linha a gente coloca as componentes do segundo vetor, que é o S' de y0, que é o 0, 1 e a derivada parcial em relação a y. A conta é muito simples. A gente faz lá pela regra de Sarri, lá da álgebra linear, por exemplo, né? Eu posso repetir as duas primeiras colunas ou aplicar alguma outra técnica de determinantes, né? Aqui é uma técnica para encontrar o vetor. Na verdade, em vez de ser um número, isso aqui vai ser um vetor, porque a gente colocando aqui o vetor IJK. E na verdade a gente nem precisa repetir, né? Na verdade a gente vai ter 3 produtos para o lado direito e 3 produtos para o lado esquerdo. Lembrando que para o lado direito a gente mantém o sinal e para o lado esquerdo a gente inverte o sinal multiplicando por menos 1. Então, por exemplo, dos 3 produtos para o lado direito, o único que não vai zerar vai ser o seguinte, ó, esse cara zerou, então vai ficar 0i, não vai contribuir nada aqui na primeira componente, né? Aqui também vai zerar, porque eu vou caçar esse cara aqui, né? Esse produto também vai dar zero. Esse vezes esse vezes esse. Vai zerar. E repare que o K aqui, ó, vai ficar multiplicado por 1, né? Então o vetor normal, vamos tentar construir ele aqui como uma combinação linear dos vetores da base canônica, né? Alguma coisa vai multiplicar o meu vetor I, alguma coisa vai multiplicar o meu vetor J, e alguma coisa vai multiplicar o meu vetor K da base canônica, né? Então, por enquanto, quem está multiplicando o vetor K da base canônica ó, K está multiplicado por 1 e por 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, por enquanto, a gente tem 1 multiplicando o vetor K. Os outros dois produtos do I e do J zeraram, né? Então, aqui zerou e aqui zerou. Se eu multiplicar para o lado esquerdo agora, quem vai zerar? Esse outro cara aqui, ó, não vai contribuir com nada, né? Então, por isso que na última componente do vetor normal, a gente tem essa constante 1, né? Porque o outro produto zerou. Já quando eu multiplico aqui a derivada de f em relação a x vezes 1 vezes i, né? Esse cara vai parar aqui, né? Lembrando que eu vou multiplicar por menos 1, uma vez que eu... por menos 1, porque eu estou multiplicando para o lado esquerdo. Então aqui ficou menos a derivada de f em relação a x no ponto P, né? Então por isso aqui no vetor normal apareceu a derivada parcial de f em relação a x no ponto P com sinal trocado, que foi para o lado esquerdo. E o outro produto vai ser a derivada parcial de f em relação a y vezes 1 vezes j. Então, o j está aqui indicando que ele vai parar na segunda componente. O 1 multiplicado pela derivada parcial de f em relação a y vai ficar d-rom f d-rom y no ponto P. Né? Então, veio parar aqui a derivada parcial de f em relação a y no ponto P. Bom, uma vez com dois vetores paralelos ao plano, a gente vai definir o vetor normal, né? Que é o produto vetorial entre eles, e a gente acabou encontrando aqui a fórmula, né, que define esse vetor, tá? Lembrando que qualquer múltiplo não nulo desse vetor vai ser normal. Posso multiplicar ele por 5, posso multiplicar ele por menos 2, posso virar para cima, para baixo, né? Então aqui a gente tem agora que o vetor normal, ele é o vetor n, né, normal ao plano, né? A gente indica dessa forma. A gente não fala perpendicular porque a gente está falando vetor com superfície, né? Quando a gente fala vetor com superfície ou reta com superfície, a gente, ao invés de usar o termo normal, a gente usa o termo perpendicular. A gente diz desculpa, a gente usa o termo normal, né? A gente usa o termo perpendicular quando eu pego vetor com vetor, reta com reta, vetor com reta, aí eles são perpendiculares. Mas quando eu pego superfície com vetor ou superfície com reta, a gente chama de normal, tá? Então o vetor está saindo, furando o ângulo fazendo um ângulo de 90 graus com qualquer vetor ou reta paralela ao plano π. Tá, então, vamos trazer aqui para cá o que a gente tem até o momento, né? Nesse momento eu tenho um plano π, eu tenho um ponto A pertencente a esse plano, tem um vetor que é normal ao plano tangente, tá? Agora a gente quer encontrar uma equação para o plano, né? O plano ele tem infinitos pontos, eu vou dizer que
para a gente é um ponto qualquer pertencente ao plano π, que é um ponto de coordenadas x, y, z. Repare que quando eu ligar o A ao ponto Q, independente de quem seja esse Q, se esse Q de fato está no plano π, esse vetor AQ ele vai ser sempre paralelo ao plano π, né? Paralelo porque eu posso levar o vetor para qualquer lugar, né? Mas como o ponto A e o ponto Q estão no plano, quando eu ligo os dois eu vou ter um vetor sempre paralelo ao plano. Como o vetor normal, ou seja, quando ele é normal ao plano π, ele vai ser perpendicular ao vetor AQ. Então agora sim a gente pode usar o termo perpendicular, né? Porque eu tenho dois vetores. Então o vetor normal está saindo, o vetor AQ ele pode até mudar de direção, de sentido, mas ele sempre vai ser paralelo ao plano. Então ele vai ser sempre perpendicular ao vetor Q. E um resultado interessante é que a gente sabe que o produto escalar entre dois vetores perpendiculares é sempre igual a zero. Então só lembrando que esse produto agora aqui, ele é produto escalar, né? E aí vai nascer a equação do plano, porque vamos ver quem era o nosso plano, o nosso vetor normal, né? O vetor normal, ele era menos a derivada de f em relação a x no ponto x0, y0, menos a derivada de f em relação a y no ponto x0, y0, e 1 na terceira componente, né? Esse era o vetor normal. E a gente vai fazer escalar com o vetor AQ. Lembra como é que a gente vai fazer esse vetor AQ? Esse produto escalar a gente tem que igualar a zero, né? Quando a gente pega um vetor que começa no ponto A e termina no ponto Q, esse vetor aqui a gente faz ponto final menos ponto inicial, né? Ou seja, eu vou fazer Q menos A e a gente subtrai componente a componente. Então, o vetor aqui vai ser, na primeira componente é o x menos x0, na segunda componente é o y menos y0 e na terceira componente o z menos z0, tá? Então, aqui é o vetor normal, que a gente calculou, né? E esse aqui é o vetor AQ, onde Q é um ponto genérico, que vai gerar aí as variáveis do nosso plano. O produto escalar a gente multiplica componente a componente e soma tudo, né? E vou igualar isso a zero, vai gerar uma equação. Então como é que vai ficar? Vai ficar menos a derivada de f em relação a x no ponto P, vezes um termo do primeiro grau, que é x menos x0. Depois eu vou somar, só que aqui como vai ter um menos, mais com menos vai dar menos, menos com esse mais, vai ficar menos a derivada de f em relação a y também no ponto P, de coordenadas x0 e y0, vezes y menos y0. E por último vai ficar mais 1 vezes o termo de primeiro grau no z, né? Isso é igual a zero. Eu posso deixar a equação assim, dessa forma, ou finalizar da seguinte maneira, né? Ou ainda escrever de uma maneira mais apresentável, por exemplo, colocando z em função, isolando esse z aqui como uma função de duas variáveis, por exemplo, da variável x, y, né? Então ficaria assim, ó, z igual... Ó, quando eu passar todo esse termo aqui para o lado direito, esse sinal de menos vai ficar mais, então vai ficar a derivada de f em relação a x no ponto x0, y0, multiplicado pelo termo do primeiro grau no eixo da variável x, né? Que fica x menos x0. A mesma coisa vai acontecer para esse termo y, vai ficar menos, só que vou trocar o sinal que eu estou passando para o lado direito, vai ficar mais então, né? Derivada de f em relação a y no ponto x0, y0, que multiplica esse termo do primeiro grau em y, que é y menos y0. E aqui, quando eu faço a distributividade, né, 1 vezes z ficou do lado de cá, 1 vezes z, o z ficou... E esse 1 vezes z0, se eu passar para o lado direito, vai ficar mais z0. Lembrando que o z0 é a imagem de x0, y0. Então, esse aqui é o meu z0. Então, essa aqui é a equação do plano tangente a uma superfície no ponto P. Olha bem para essa equação, a gente vai precisar de duas informações. O ponto P, que ele vai ser usado em o cálculo, tanto na função quanto nas derivadas parciais, e vai ser construído aqui o termo do primeiro grau, tá? Vamos ter um exemplo, né? A gente sempre vai precisar de 3 números nesse caso aqui. Se eu pegar, por exemplo, aqui pegar um exemplo simples, um paraboloide, né? Um paraboloide virado para baixo, um paraboloide elíptico, né? Então tá aqui a equação do plano, né? Porque esse termo aqui, esse cara aqui é o meu x0, x0 vale 1.
o y0 vale 2, né? Então aqui é o x menos x0, ficou x menos 1, né? Aqui lá na equação do plano era y menos y0, então ficou y menos 2. E eu vou calcular as derivadas parciais no ponto 1, 2, né? E além disso, calcular a imagem no ponto 1, 2. Então essa equação, ela precisa sempre de 3 números. 2 deles são as derivadas parciais no ponto de tangência, né? E aqui a imagem do próprio ponto, né? Então aqui a gente tem que calcular a derivada, né, no ponto P, que aí a gente está ajustando justamente a inclinação do plano, né? Por exemplo, fazer esse movimento aqui e ajustar a inclinação do plano com respeito ao eixo X e assim com relação ao eixo Y. E depois essa componente aqui, o Z, é ajustar o plano, dizer se ele está mais para cima ou mais para baixo, né? Então, só fazendo rapidamente aqui, a gente já até fez essa conta aqui em outra situação. A derivada de f em relação a x, eu vou colocar a notação mais simplificada. Olha, é derivada num ponto genérico, né? A derivada aqui vai dar menos 6x, né? E a derivada de f em relação a y, as duas primeiras zerou, aqui vai dar menos 4y, tá ok? Mas a gente quer calcular isso no ponto P. Então a derivada de f em relação a x no ponto P é menos 6 vezes o valor da componente x, que no nosso caso aqui o x do ponto vale 1. Né? E aqui a derivada de f em relação a y é menos 4 vezes o valor de y, só que é o y do ponto. No caso aqui, o ponto tem y igual a 2. Né? E obviamente aqui eu preciso fazer a conta da imagem do ponto. Vamos fazer um pouquinho aqui. 9 menos 3 vezes o quadrado do x, né? Menos 2 vezes o quadrado do y, onde o x vale 1 e o y vale 2. Então aqui vai ficar 9 menos... 1 ao quadrado é 1 vezes 3 dá 3. Aqui vai ficar 2 ao quadrado é 4 vezes 2 vai dar 8. Então ficou 9 menos 8 vai dar 1. 1 menos 3 vai dar menos 2, né? Bom, aí a gente tem o seguinte, né? Vamos reescrever a nossa equação. A gente tem aqui que a derivada deu menos 6 vezes x menos 1. Aqui vai ficar menos 8, né? Menos 8 vezes y menos 2, somado com a imagem do ponto que deu menos 2, tá certo? Então, só conferindo aqui, né? Aqui tinha dado menos 8, aqui menos 3, então ficou menos 11, né? 9 menos 11, menos 2, então tá certinho. Aqui, agora, só pra gente arrumar a equação, vou fazer a distributividade, né? Então, vai ficar z igual a menos 6x, ó, menos com menos vai dar mais, então fica mais 6, menos 8y, aqui menos com menos vai dar mais, então vai dar mais 16, né? E mais com menos vai dar menos, então ficou menos 2. Repare que a gente pode somar as constantes aqui, né? Eu posso fazer 16 mais 6 vai dar 22, menos 2 vai dar 20. Então eu posso escrever a equação como sendo z igual a menos 6x menos 8y mais 20, né? Ou ainda escrever a equação da seguinte maneira: vou passar variáveis para o lado direito e constante do lado esquerdo. Então vai ficar assim, ó, 6x, né, mais 8y mais z igual a 20. E aqui é a equação do plano tangente, ok? Bom, e com isso a gente chega ao fim dessa aula, resumindo com uma única equação, né? Dado o ponto P, dado a função f, você determina a equação do plano tangente baseada em 3 números. 2 deles vão vir da derivada, né? Da derivada parcial, das derivadas parciais dessa função no ponto P. E depois a gente vai precisar também da imagem do ponto P. Então é uma equação muito simples de ser montada, né? E com bastante aplicação aí no cálculo a várias variáveis. A gente diz que é uma aproximação linear.